Você já teve a sensação de que alguém está contando a sua história, mas usando outra voz? Se você trabalha à noite como eu, talvez já tenha notado que a madrugada tem um jeito diferente de tocar nas pessoas. Os pensamentos ganham eco, as vozes ficam mais sinceras e os silêncios falam demais. Meu nome é Henrique, tenho 38 anos e há mais de 10 eu apresento um programa noturno numa rádio AM. É um daqueles programas antigos, bem simples. Música lenta, chamadas ao vivo, ouvintes que contam seus causos, pedem conselhos ou só querem uma voz para acompanhar a insônia. Nunca fui do tipo que acredita em coisa do além. Sou pé no chão. Já ouvi de tudo nesse programa. Gente jurando que viu disco voador, que teve filho com espírito, que fez pacto. Sempre tratei com respeito, claro, mas por dentro eu dava risada. Até o dia em que recebi a ligação das 2h43. Naquela noite, eu não estava bem. Tinha sonhado com meu pai. Um homem duro, daqueles que falam mais com o olhar do que com a boca. Acordei meio torto. Levei isso para o estúdio. Mas fiz o que sempre faço. Botei o fone, abri o microfone e comecei a conversar com quem estava acordado. O relógio marcava 2h41 quando a luz da linha 3 piscou. Eu atendi no automático. Alô, boa madrugada, com quem eu falo? A voz do outro lado era de mulher. Suave, baixa, quase sussurrada. Henrique, posso contar uma coisa da minha infância? A forma como ela disse meu nome me incomodou. Não era do jeito comum, animado ou descontraído. Era como quem me conhece. Mas segui o jogo. Claro, pode contar. Tô ouvindo. Ela começou descrevendo a casa onde cresceu. Uma casa simples, com uma árvore enorme no quintal e uma cerca meio torta que dava direto para um terreno baldio. Disse que a mãe costumava queimar bolo e que o cheiro grudava no ar. E tinha o pai, sempre ausente, sempre bravo, foram as palavras dela. Aos poucos, a história dela começou a me fazer parar de olhar a tela do computador. Eu fui reconhecendo detalhes. A árvore, o terreno baldio, o cheiro de queimado. E então, ela falou do porão. Lá em casa tinha um porão pequeno. Eu ia lá quando queria fugir do barulho. Eu sentava no cantinho, com meu caderninho, e conversava com o que eu achava que era só minha imaginação. Eu travei. Na minha infância, eu também fazia isso. Tínhamos um porão úmido, com uma portinha de madeira cheia de cupim. Meus pais mal sabiam que eu descia lá. Eu ficava sentado por horas, rabiscando num caderno, falando sozinho. Ela continuou. Mas aí, um dia, eu falei alguma coisa que não devia, e alguém me trancou lá dentro. Fiquei horas no escuro, ouvindo coisas. E quando a porta abriu de novo, eu não era mais a mesma. Eu olhei o relógio. 2h43. O jeito que ela contava aquilo não era de alguém lembrando. Era de alguém vivendo tudo de novo. A voz embargada, como se a garganta dela tivesse prendendo mais do que palavras. Perguntei, você tem certeza que está me ligando para contar a sua história? Ela respondeu com uma pausa. E então disse firme, foi você quem me trancou. Você me esqueceu, mas eu continuo aqui. Na hora eu senti o estúdio inteiro encolher. O ar ficou pesado. Eu tirei a chamada do ar no susto e tirei os fones. Olhei para o vidro da cabine como se fosse ver alguém ali, mas só vi meu próprio reflexo e um fundo escuro. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Aquela voz sabia coisas que só eu sabia. Aquela casa, aquele porão, o caderninho, a solidão. Era como se ela tivesse lido minha mente, ou pior, vivido dentro dela. Eu fiquei sentado, com a respiração curta, até o fim do programa. Não consegui atender mais ninguém. Fingi que a conexão tinha caído. Botei música instrumental até dar o horário de desligar os transmissores. Na manhã seguinte, com o sol já nascendo, chamei o técnico da rádio. Pedi para ver os registros da linha 3. Ué, essa aqui? Ele disse. Essa ligação não devia nem estar ativa. É de um número antigo.
Foi desativado, peraí. Ele digitou, fez uns cliques, franziu a testa. Cara, essa linha aqui tá desativada desde 2011. Era um fixo de um endereço antigo, do bairro do Capão Velho. Meu sangue gelou. Aquele era o bairro da minha infância. O número era o mesmo do telefone que a gente tinha em casa quando eu era criança. Voltei para casa tonto. Revirando caixas velhas, encontrei o álbum de fotos da época. Lá estava ela, uma menina. Não lembro o nome dela. Era vizinha, acho, ou filha de algum conhecido. Não sei. Mas lembro que, uma vez, nós brincamos no porão. E lembro de fechar a porta. Foi uma brincadeira boba, na minha cabeça. Eu era criança. Mas talvez para ela tenha sido o início de uma noite traumática. E depois, nunca mais ouvi falar dela. Talvez ela tenha se mudado. Ou talvez não tenha saído de lá. Talvez dentro de mim, uma parte dela tenha ficado. Desde aquela ligação tenho tido sonhos. Sempre o mesmo. O porão, o escuro e alguém sussurrando meu nome. Às vezes, quando a noite está muito silenciosa, eu juro que ouço a voz dela no fundo da transmissão, misturada com o chiado da frequência AM, repetindo: "Você me esqueceu, mas eu continuo aqui." E quando isso acontece, eu desligo tudo, fico em silêncio e ouço. Desde aquela madrugada, minha rotina mudou. Não só no estúdio, mas dentro de mim. Foi como se a voz dela tivesse mexido em um canto escondido que eu mesmo evitava encostar. E o pior é que eu comecei a duvidar da minha própria lembrança, porque quanto mais eu tentava lembrar daquela época, mais embaralhado tudo ficava. As imagens vinham, mas com ruído, como uma fita VHS velha, com falhas no áudio e cortes no meio. Eu via o quintal, via a árvore, via o porão, mas o rosto dela nunca vinha claro. Era como se tivesse sido apagado de propósito. Comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito em toda a minha vida de radialista. Comecei a gravar os bastidores da rádio. Deixava um gravador ligado a noite inteira no estúdio, mesmo fora do ar. Eu precisava saber se eu estava ficando louco ou se algo realmente estava acontecendo. Então, numa dessas noites, por volta de 2h30, o gravador captou algo. Não foi uma voz exatamente. Foi um sussurro, quase como um soluço preso. Eu aumentei o volume ao máximo, botei fone, passei horas ouvindo aquilo, até que ouvi: "Henrique, por que você me deixou lá?" Aquilo me desmontou. Eu tirei os fones, comecei a suar frio, chorei igual criança. Não era só susto, era culpa, era vergonha, era o sentimento de que, mesmo sem intenção, eu tinha ferido alguém. E que essa dor nunca saiu do lugar onde começou. Na semana seguinte, não consegui ir trabalhar. Inventei desculpa de gripe, febre, rouquidão. Mas a verdade é que eu passei 7 dias trancado no meu apartamento, revendo caixas, fotos, cadernos, tudo, até que achei uma folha amassada dentro de uma pasta de papelão. Era um bilhete escrito com letra infantil. Dizia: "Hoje brinquei no porão com o Henrique. Ele disse que ia voltar, mas ficou escuro. Fiquei com medo." Eu não me lembrava de ter visto aquilo antes. A letra era de menina, e o nome assinado no fim, quase apagado, era Lia. Aquele nome me atravessou feito navalha. Minha mãe tinha uma amiga de infância chamada Lia. Eu lembrava dela comentando isso, mas será que... Fui até a casa antiga, não é longe. Fica numa parte da cidade que o tempo esqueceu. A fachada da casa ainda estava lá, mas o lugar virou uma pequena oficina. Conversei com o dono, expliquei que morei ali quando criança. Ele deixou eu dar uma olhada no quintal. O pé de árvore ainda estava lá, a cerca torta também, mas o porão, ele disse que tapou tudo com cimento. Lugar estranho demais, moço. Teve uma época que dava goteira ali, depois um cheiro que a gente nunca descobriu. Preferi selar. Eu agradeci, dei um último olhar e fui embora. Naquela noite, voltei a trabalhar. Mas alguma coisa dentro de mim não voltou.
Durante o programa, percebi que já não conseguia mais rir com os ouvintes, nem improvisar piada ou escolher as músicas direito. Ficava tenso a cada chamada que recebia. E quando o relógio chegava perto das 2h43, eu já segurava a respiração, como se estivesse prestes a reencontrar um fantasma que eu mesmo criei. Uma noite, a luz da linha 3 piscou de novo. Eu hesitei. O número estava sem identificação. Respirei fundo. Atendi. Alô? Boa madrugada. Silêncio. E então? Henrique? Era ela. Mesma voz. Mesmo tom calmo. Mas agora tinha algo diferente. Não havia raiva, nem acusação. Só uma tristeza imensa, como se estivesse cansada. Eu só queria saber se você lembra de mim agora. Fiquei mudo. O estúdio parecia um túmulo. Eu lembro, Lia. E foi só isso. Ela não respondeu. A ligação caiu. Desde então ela nunca mais ligou. Mas a frequência da rádio nunca mais foi a mesma. E nem eu. Às vezes, no meio da programação, o painel mostra chamadas que não existem. A linha 3 pisca sozinha. O som falha exatamente às 2h43. E de vez em quando, ouvintes mandam mensagens dizendo que ouviram uma segunda voz comigo no ar. Uma voz sussurrando baixinho, como uma menina no escuro, esperando ser lembrada. Hoje, quando penso nisso tudo, não sei dizer o que foi real e o que foi delírio. Só sei que dentro de mim existe uma porta que eu trancava desde criança e que naquela madrugada ela foi aberta. Talvez o que ligou para mim não tenha sido um espírito. Talvez tenha sido uma parte de mim. Uma parte esquecida, machucada, trancada num lugar onde nenhuma luz entra. E se esse relato chegar a alguém que tenha ouvido essa ligação ao vivo naquela noite, me desculpa. Às vezes, a gente só quer contar histórias na rádio, mas o problema é quando as histórias começam a contar a gente. Eu não sei se você já teve aquela sensação de que algo estava errado com o tempo, como se você tivesse vivido uma coisa por alguns minutos, mas quando olha no relógio, vê que passou mais de 1 hora. Isso aconteceu comigo, mas o pior não foi o tempo perdido. O pior foi o que eu ouvi naquele lugar, o que eu senti e o que continua me seguindo até hoje. Meu nome é Benjamin, eu tenho 44 anos. Trabalhei por quase 8 anos como faxineiro num hospital público aqui da Zona Norte. Não era o emprego dos sonhos, mas era estável. Eu sou um cara simples, sem muito estudo, mas sempre dei duro. Nunca gostei de arrumar confusão e sempre fui de respeitar hierarquia. Se o chefe mandava fazer algo, eu fazia. Se mandava não fazer, eu não fazia. Simples assim. E é aí que entra a tal da porta. Desde meu primeiro plantão noturno no hospital, me falaram para evitar uma sala específica no subsolo. Uma porta cinza, meio amassada, com uma plaquinha de papel colada com durex dizendo proibido entrar, somente pessoal autorizado. Na época, eu perguntei para minha supervisora o que tinha lá dentro. Ela só respondeu: "Não se preocupa com isso, Benja. Só segue teu serviço. Aquilo ali não é da sua conta." A princípio, achei que era algum tipo de almoxarifado com produtos perigosos, ou sala de arquivo médico confidencial, sei lá. E, sinceramente, não fiz caso. Passei meses varrendo aquele corredor do subsolo, limpando as paredes emboloradas e ignorando completamente aquela porta. Até a noite que tudo mudou. Era uma quarta-feira, lá pelas 3 da manhã. Estava chovendo muito lá fora e o hospital estava meio vazio. Só uns 2 médicos de plantão, umas 3 enfermeiras e o segurança da madrugada, o Alcides. Um cara gente fina, meio supersticioso, mas boa praça. Eu estava terminando de limpar o 2º andar quando as luzes piscaram. Foi rápido, mas forte. Em seguida, tudo ficou escuro por uns 5 segundos e aí acenderam as luzes de emergência. Eu já sabia o que significava. Alguma falha no gerador. Peguei minha lanterna e desci para o subsolo.
que era onde ficava a central do gerador. O lugar era um corredor estreito, com piso escorregadio, cheiro de mofo e paredes com azulejos que pareciam suar. E foi ali que aconteceu. A tal porta, aquela maldita porta que eu passei anos ignorando, estava aberta. Não era muito não, uma frestinha só, mas o suficiente para ver que tinha luz acesa lá dentro. Luz branca, fria, fluorescente. Aquilo me travou. Meu coração deu um salto no peito. Eu fiquei parado, só olhando, porque veja bem, aquela porta nunca esteve aberta, nem em reforma, nem em inspeção, nem em nada. E se você trabalha muito tempo num lugar, você percebe essas coisas. Você conhece o padrão, a rotina, e aquilo ali era fora do padrão. Na hora, eu pensei em chamar o Alcides, mas algo me fez ficar. Não sei se foi a curiosidade ou só aquele impulso burro que a gente tem às vezes. Dei 2 passos em direção à porta e chamei. Tem alguém aí? Nada. Silêncio total. Fui me aproximando devagar, sentindo o chão gelado debaixo do sapato. Quando empurrei a porta com o cotovelo e entrei, um arrepio subiu pelas minhas costas. A sala era pequena, mal iluminada, com um cheiro estranho, tipo um cruzamento entre desinfetante velho e carne crua. No centro tinha uma maca com rodinhas, e em cima dela um lençol branco cobrindo alguma coisa. Aquilo me gelou, porque aquela sala não devia estar aberta, certo? E não devia ter nada ali. Cheguei perto da maca, bem devagar. O lençol estava esticado e tinha uma forma humana embaixo. Dava para ver nitidamente o contorno da cabeça, dos ombros. Eu queria sair. De verdade. Minha mão começou a suar. A boca ficou seca. Mas por alguma razão, eu continuei. Quando estiquei a mão para puxar o lençol, a luz da sala apagou. Tudo ficou escuro. Um breu total. Fiquei ali, parado, congelado. Nem respirei por uns segundos. E foi então que eu ouvi. Primeiro, baixo, como se fosse um vento soprando entre os azulejos. Já. Pensei que tivesse imaginado, mas aí veio de novo, mais alto. Benjamin. E depois outra vez. Benjamin, Benjamin, Benjamin. De diferentes cantos da sala, de vozes diferentes. Masculina, feminina, sussurrando meu nome, chamando como se eu fosse um velho amigo. Meu corpo travou. Eu quis gritar, mas não consegui. Senti um peso enorme atrás de mim, como se alguém grande estivesse colado nas minhas costas. O ar ficou denso. O tempo parecia parado. Eu dei um passo para trás e esbarrei em alguma coisa, mas não tinha nada atrás de mim quando entrei. Nada. Foi nessa hora que eu senti uma respiração no meu pescoço. Você demorou. Eu gritei. Juro por Deus, eu gritei. Saí correndo da sala, tropeçando, batendo nas paredes, quase quebrando a lanterna. Subi as escadas do subsolo feito um louco. Quando cheguei na recepção, eu estava pálido, tremendo e suando frio. A enfermeira me olhou assustada e perguntou se eu estava passando mal. Eu só disse que não, que era pressão baixa. Menti. Fui para o banheiro, lavei o rosto, tentei me acalmar. Só que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, antes de ir embora, fui até a sala do Alcides e pedi para ver as câmeras do subsolo. Queria provar para mim mesmo que eu não estava doido, que tinha alguma coisa lá, que a porta tinha se aberto. Ele topou meio desconfiado e puxou o vídeo da madrugada. E foi aí que tudo desandou. Na gravação, eu apareço entrando na sala às 3h14 da manhã. O Alcides até pausou e falou: "Tá vendo? A porta já estava aberta, você só entrou." Beleza. Mas eu apareço saindo da sala às 4h24, 1h10 depois. Eu fiquei em choque, porque para mim, lá dentro, tinham sido 5 minutos, talvez 6. Eu juro, não tô mentindo. Assisti o vídeo de novo. A imagem mostra a porta entreaberta o tempo todo e nenhum sinal de mais ninguém entrando ou saindo. Nenhuma sombra, nenhuma movimentação. Só eu entrando e saindo. Aquela noite mudou tudo. Eu tentei esquecer,
tentei racionalizar. Mas as coisas só pioraram. Comecei a ouvir meu nome de madrugada, mesmo em casa. Sentia calafrios no corredor do hospital, mesmo sem ninguém perto. Via vultos no canto dos olhos. Sonhava com aquela maca. Teve uma noite que acordei no sofá da minha sala, com a televisão ligada, e o lençol da minha cama dobrado em cima de mim, do mesmo jeito que estava na maca. Foi ali que decidi sair do hospital. Pedi demissão. Disseram que eu estava com esgotamento mental. Me deram uns dias com atestado. Mas eu sabia o que era, e eu nunca mais pisei lá. Só que isso não foi o fim. Algumas semanas depois, eu fui visitar um parente que estava internado em outro hospital. E por acaso passei na frente do prédio antigo. Estava chovendo. Eu parei do outro lado da rua, encostei no muro só para olhar por 1 minuto. E foi quando eu vi. A janela do subsolo estava acesa e no reflexo do vidro tinha uma maca, mas dessa vez sem o lençol. Eu não vi o que estava em cima, não tive coragem, mas tenho certeza estava me esperando. Desde aquela noite eu carrego um vazio dentro de mim, um tempo que me foi roubado e uma pergunta que eu nunca mais consegui tirar da cabeça. O que é que eu liberei quando entrei naquela sala? Se você chegou até aqui, só te peço uma coisa: não ignore alertas bobos. Às vezes, aquela plaquinha plastificada dizendo proibido entrar é a única coisa entre você e o que vive do outro lado. Se tem uma coisa que a estrada me ensinou, foi a respeitar o silêncio. Não o silêncio da madrugada ou o da paisagem vazia, mas aquele silêncio que a gente sente dentro da gente quando não tem mais ninguém por perto. E olha, depois de 22 anos dirigindo caminhão por esse Brasil, eu achava que já tinha visto de tudo. Mas tem uma noite que ficou entalada em mim, como se não quisesse ser esquecida. E por mais que eu tente seguir, toda vez que passo por aquele trecho, é como se ela estivesse sentada de novo ali, do meu lado. Eu sou o Murilo, tenho 48 anos. Trabalho com transporte de cargas há 2 décadas e sempre fui aquele cara mais quieto na minha. Me separei há uns 5 anos, depois que minha ex cansou da minha vida na estrada. Não julgo ela. Essa profissão é solitária mesmo, mas também tem seus momentos. E foi num desses momentos que tudo aconteceu. Era uma madrugada de quinta-feira. Eu estava voltando de uma entrega no interior de Goiás, indo sentido São Paulo. A previsão era de chuva pesada mais para o sul, então eu queria adiantar um pouco o caminho antes de parar num posto para descansar. A estrada estava deserta, do jeito que eu gosto. Faróis altos, música baixa no rádio, café numa garrafa térmica. Aquele clima que só quem dirige de madrugada conhece. Foi quando, de repente, eu vi, lá na frente, encostada no acostamento, uma figura pequena, sozinha. Uma mulher. A luz dos faróis foi clareando aos poucos. Ela usava uma jaqueta jeans, calça clara e segurava uma mochilinha caída no chão. Estava de cabeça baixa, mas quando percebeu que eu ia passar direto, ela levantou o braço, fazendo sinal de carona. A mão tremia um pouco. Na hora me deu um arrepio. Não era comum ver alguém naquela região, ainda mais mulher, sozinha de madrugada. Fiquei na dúvida se parava ou não, mas reduzi. Um instinto, sei lá. Algo no jeito dela me tocou. Joguei o caminhão para o acostamento e desci o vidro. "Tá tudo bem?" perguntei. Ela respondeu com a voz fraca, mas firme. "Tô tentando sair daqui. Tô indo para qualquer lugar." Hesitei. Olhei em volta. Nada. Nenhum carro vindo, nenhum som. Ela parecia assustada, mas não daquele jeito que incomoda, sabe? Era mais como se estivesse exausta. Me perguntei se era vítima de algum namorado abusivo, algum pai violento. Não perguntei. Só abri a porta. Ela entrou sem dizer mais nada. Sentou devagar, olhando para frente. Depois de uns minutos, soltou um suspiro longo e disse: "Obrigada por parar. Eu precisava muito sair dali."
Só isso. E ficou em silêncio. Deixei que o tempo passasse. Não queria pressionar. Às vezes, o melhor que a gente pode oferecer é um lugar seguro e uma escuta. E foi isso que ela encontrou. Aos poucos, ela começou a falar. Disse que se chamava Nina, que tinha 22 anos, que estava fugindo de casa, de uma situação que preferia não contar. Falou que só queria pegar a estrada e sumir, recomeçar, reaprender a respirar. Enquanto ela falava, eu ia escutando em silêncio, guiando pelas curvas suaves da rodovia. A voz dela tinha um tom doce, mas sofrido, como quem já chorou tanto que se acostumou com a dor. Em certo momento ela perguntou: "Você acredita que tem pessoas que nascem para serem invisíveis?" Eu olhei para ela e respondi: "Acho que tem pessoas que passam por tanta coisa que começam a acreditar nisso. Mas ninguém nasceu para desaparecer." Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Foi ali que eu senti que aquela conversa estava sendo mais importante do que eu podia imaginar. Ela precisava daquilo, de alguém que escutasse. E talvez eu também. Conversamos por quase 2 horas. Ela falou de coisas simples, como o cheiro do bolo da avó, de um cachorro que teve na infância, de um sonho antigo de morar perto do mar. E eu fui contando da estrada, das paradas que eu gostava, do jeito que o céu muda de cor no interior do Paraná. Em algum momento, o silêncio deixou de ser pesado. Era confortável. Chegamos num posto 24 horas, já próximo de Ourinhos. Estacionei para abastecer e comprar um lanche. Perguntei se ela queria alguma coisa. Ela disse: "Um misto quente e um café." E ficou ali, no caminhão, esperando. Entrei, pedi os lanches, aproveitei para ir ao banheiro. Não demorei nem 10 minutos. Quando voltei, ela não estava mais lá. A porta do caminhão estava fechada. A mochila dela também tinha sumido. Olhei em volta, nenhum sinal. Fui até o frentista perguntar se viu alguém saindo. Ele disse que não viu moça nenhuma. Voltei para o caminhão com o coração estranho. Era como se o clima tivesse mudado. Sabe quando o ar parece mais pesado? Abri a porta do passageiro. E ali, sobre o banco, tinha um pedaço de papel dobrado. Era um bilhete. A caligrafia era suave, meio tremida. Só dizia: "Obrigada por me ouvir. Agora eu posso descansar." Na hora, meu estômago embrulhou. Li de novo a letra dela. O jeito como ela disse descansar. Fiquei paralisado. Liguei o caminhão, dei uma volta pelo posto, pelas redondezas. Nada. Ela tinha desaparecido. Voltei para a estrada sem saber o que pensar. A cabeça girava. Tentei convencer a mim mesmo que ela só quis ir embora discretamente. Talvez alguém tenha buscado. Talvez ela tenha mudado de ideia. Mas aquilo não me saía da mente. Guardei o bilhete. Não sei porquê. Alguma coisa me dizia que não era só uma lembrança. Passaram-se uns 4 dias. Estava em casa, tomando café na frente da TV, quando vi a reportagem. Jovem é encontrada morta na beira da rodovia, próximo a Ourinhos. O coração quase saiu pela boca. A imagem no canto da tela era borrada, mas eu reconheci. A roupa, o cabelo, o rosto pálido, era ela. Mas o que me travou de verdade foi a fala do repórter. A perícia estima que o corpo estava no local há pelo menos 7 dias. 7 dias. Mas eu falei com ela há 4. Ela estava viva. Ela me contou da vida dela. Ela sorriu no meu caminhão. Ela tomou café comigo. A xícara ainda estava ali, no suporte do painel. Eu não consegui me mover. A respiração ficou curta, o chão parecia girar. Peguei o bilhete de novo, reli. 20 vezes, 100 vezes. Era real. Ela existiu. Ela entrou no meu caminhão. Eu juro por tudo. Naquela noite não dormi. Fiquei encarando o teto com o bilhete na mão, me perguntando quem foi aquela garota. O que ela queria dizer com aquele bilhete? Será que de alguma forma ela já tinha partido? Ou ela veio até mim para se despedir?
No fundo, eu não sei, ninguém sabe. Mas uma coisa eu posso garantir: depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais ofereci carona para ninguém. E não foi por medo, foi por respeito. Porque até hoje eu sinto que ela me escolheu, que ela precisava ser ouvida, que a história dela não podia acabar só na beira de uma estrada escura. Talvez aquele caminhão tenha sido o último lugar em que ela se sentiu viva de verdade. Eu guardo o bilhete até hoje, dobradinho, no mesmo lugar onde ela sentou. E toda vez que passo por Ourinhos, eu olho para o banco do passageiro, às vezes só por um segundo. Eu acho que vejo o contorno dela ali, quietinha, olhando para frente, esperando mais um trecho de silêncio. Eu sei que tem muita gente que pensa que cuidar de criança é um trabalho leve, especialmente à noite, quando tudo que você tem que fazer é garantir que elas durmam direitinho e não acordem chorando. E olha, eu também achava isso, até viver o que vivi naquela casa. Desde então, eu nunca mais aceitei trabalhar à noite, nem por todo o dinheiro do mundo. Meu nome é Mayla. Eu tenho 27 anos, sou formada em pedagogia e na época desse relato fazia bicos como babá para complementar a renda. Sempre gostei de trabalhar com crianças, então parecia algo simples, ganhar um dinheiro extra fazendo o que eu já gostava. Mas algumas famílias escondem coisas que a gente não consegue ver nos primeiros contatos. E quando a gente percebe, já está no meio do segredo. Esse trabalho surgiu por indicação de uma conhecida da minha mãe. Ela disse que uma família tradicional daqui da cidade estava procurando alguém de confiança para cuidar dos 2 filhos pequenos à noite, enquanto eles saíam para compromissos do trabalho. A casa ficava num bairro afastado, de mansões antigas, meio coloniais. Era uma daquelas casas que a gente passa na frente e imagina como deve ser a vida de quem mora ali. Portão de ferro com detalhes desenhados, árvores bem cuidadas, aquele cheiro de madeira antiga logo na entrada. No primeiro dia fui recebida pela mãe das crianças, a dona Patrícia. Muito elegante, gentil até demais, sabe? Daquelas pessoas que sorriem o tempo todo, mas você não sabe exatamente o que ela está pensando. O marido, o senhor Fábio, era o oposto. Sério, seco, falava o necessário. Ele só me olhou de cima a baixo como se estivesse me analisando e depois me entregou um papel com os horários da casa. As crianças dormem às 8. Clara gosta de tomar o leite com canela e o Henrique sem nada. Nada de telas antes de dormir. A casa é grande, mas vocês só precisam ficar no andar de cima. Achei estranho ele dizer isso. Só no andar de cima? Foi aí que vi que uma porta no fim do corredor, diferente das outras, tinha um cadeado pesado e uma placa de proibido entrar. Achei que fosse alguma área da casa em reforma ou coisa assim. Nem dei tanta importância naquele momento. Clara tinha 7 anos, Henrique, 5, 2 amores de criança, inteligentes, educados, mas um pouco calados, especialmente quando os pais estavam por perto. Parecia que tinham medo de dizer algo errado. Quando ficavam só comigo, ficavam mais soltos, mas ainda assim, sempre com um jeitinho de quem está segurando alguma coisa. A primeira noite foi tranquila. Eu li uma historinha, coloquei música de ninar bem baixinho e fiquei na sala até os pais voltarem perto da meia-noite. A segunda noite também correu bem. Só ouvi alguns estalos vindos da parte de baixo da casa, mas como era muito antiga, imaginei que fosse coisa da estrutura. Na terceira noite foi quando algo mudou. Eu estava colocando o Henrique na cama e ele segurou minha mão com força mesmo. Como se tivesse medo de que eu saísse dali. Aí ele falou bem baixinho, quase num sussurro. Mayla, se ele subir, você protege a gente? Eu franzi a testa e perguntei, quem, Henrique? E ele respondeu com os olhos bem abertos. O irmão escondido. Arrepio, instantâneo. Eu não sabia se ele estava brincando
se era imaginação ou se era só alguma história que ouviram por aí. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Clara apareceu na porta do quarto e completou: ele quer subir, mas a mamãe não deixa. Tentei rir, como quem desarma uma brincadeira. Disse que ninguém ia subir, que a casa estava trancada e que era só um sonho bobo. Mas a forma como eles me olharam era como se soubessem de algo que eu não fazia ideia. E pior, como se estivessem presos nesse segredo. No dia seguinte, mencionei a fala das crianças para Dona Patrícia, tentando ser sutil. Ela riu, mas foi um riso meio tenso. Disse que Clara tem muita imaginação, que inventa histórias para se distrair. E antes que eu pudesse continuar, ela mudou de assunto. Na noite seguinte, depois que as crianças dormiram, eu fui até a porta trancada. Ela parecia antiga, de madeira pesada. O cadeado estava lá, fechado. E eu juro que não sei porquê. Mas eu encostei o ouvido na porta. E eu ouvi passos, lentos, arrastados, como se alguém andasse descalço no chão frio. Eu recuei, sentindo meu coração acelerar. Mas como assim? A porta estava trancada e os pais não estavam em casa. Eu conferi tudo, todas as janelas, todas as portas, tudo fechado. Na noite seguinte, Clara esperou os pais saírem e me puxou pelo braço até o corredor. Apontou para a porta e disse: hoje a chave ficou aí. Como assim? E eu vi. A chave do cadeado estava na fechadura. Clara me olhou com os olhos marejados. Você pode só ver se ele ainda está lá? Contra todos os instintos, eu girei a chave. A porta fez um rangido longo, doloroso. O cheiro foi o primeiro impacto. Não era exatamente sujeira. Era abafado. Uma mistura de mofo com alguma coisa doce, meio estragada. O quarto era pequeno, com uma janela fechada por grades, brinquedos espalhados no chão, todos quebrados. Tinha uma cama encostada na parede com lençóis infantis ainda esticados, mas manchados. E nas paredes tinham desenhos, vários, todos feitos por uma criança. Mas eram estranhos, repetitivos, uma mesma figura de 3 crianças de mãos dadas, só que uma delas, a da direita, tinha sempre o rosto riscado com giz de cera vermelho. Mas ao fundo, frases escritas com letras tortas. Eles querem esquecer de mim. Não vou sumir. Eu sou o primeiro. Saí dali tremendo. Tranquei a porta. As crianças me esperavam no corredor, em silêncio. Clara segurou minha mão. Ele só queria brincar, Mayla. Mas mamãe ficou com medo. E agora, ele quer subir. Eu não consegui dormir aquela noite. Fiquei na poltrona da sala com os olhos grudados na escada. E então, às 3h14, eu olhei no relógio. Ouvi um estalo vindo da porta. Não um barulho qualquer. Era o som da chave girando sozinha. Mas ela ainda estava comigo, no meu bolso. No dia seguinte, pedi para conversar com o Sr. Fábio. Fui direta. Contei tudo o que ouvi, o que vi, o que as crianças disseram. Ele respirou fundo, abaixou os olhos e falou a verdade. Eles tinham, sim, um terceiro filho, Eduardo. Tinha 10 anos. Mas ele foi diagnosticado com um transtorno severo de comportamento. Era agressivo com os irmãos. Chegou a machucar Henrique com um cinto. Depois de muitos episódios, o casal decidiu interná-lo em uma clínica psiquiátrica. Mas pouco tempo depois, ele desapareceu. Fugiu. Ninguém soube como. E ao invés de expor tudo, eles silenciaram. Abafaram o caso. Disseram aos vizinhos que tinham apenas 2 filhos. Ele não vai voltar, disse o pai, mas as crianças não conseguem esquecer. Especialmente Clara. E o quarto? Por que ainda existe? Eu não tive coragem de mexer. Patrícia finge que não existe. Mas eu vejo, eu ouço. E eu também tenho medo. Naquela noite, decidi que seria a última. Deixei as crianças dormindo, me despedi delas com um beijo na testa e fui para a sala. Mas o clima era diferente, mais pesado. Como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. E então, às 2h47 da manhã, ouvi o barulho.
passos, mas agora subindo a escada. Levantei em pânico, fui até o corredor e vi a porta da frente, aberta. Saí correndo, fechei, tranquei. Mas me dei conta de uma coisa. A chave do quarto não estava mais no meu bolso. Quando fui embora de manhã, Clara me deu um abraço apertado. E antes de eu sair, ela disse: "Ele gostou de você. Disse que agora pode dormir tranquilo." Eu nunca mais voltei. Meses depois, tentei pesquisar mais sobre a família. Mas tudo que encontrei foi uma nota antiga dizendo que Eduardo tinha desaparecido e que a polícia suspeitava de fuga voluntária. Nenhuma menção à clínica, nenhuma atualização. Até hoje. Eu não sei se ele realmente fugiu ou se está ali, no quarto do andar de baixo, esperando para subir. Eu não sei se você já viveu uma noite que muda tudo. Uma daquelas madrugadas que parece arrancar você da sua própria pele e te deixar menor, mais frágil. Antes daquela noite, eu achava que medo era só uma coisa que a gente sente assistindo filme de terror ou atravessando rua deserta. Mas não. Medo de verdade tem som. E o som que eu ouvi naquela noite ainda ecoa aqui dentro. Meu nome é Antonella, tenho 21 anos. Moro com meus pais numa casa simples na zona norte de São Paulo. E o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 18. Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Ela é aquela mulher guerreira que acorda cedo, dorme tarde e dá um jeito de fazer tudo caber no dia. E desde os meus 15, eu passei a ajudar ela no carrinho de hambúrguer que ela montava nas portas de eventos. O nosso ponto fixo era em frente a um estádio enorme aqui da cidade. Em dias de jogo, aquilo virava um formigueiro. Gente passando, gritando, rindo, outros já meio bêbados. Uma loucura. Mas pra gente, era onde o dinheiro entrava. Então, a gente aguentava tudo. Naquele sábado, teve um clássico. Um jogo grandão de rivalidade. A gente já sabia que ia virar a noite. Acordamos cedo, passamos o dia preparando tudo e fomos para lá com o carrinho no fim da tarde. Meu pai estava em casa, mas ele já não andava bem há meses. Crises, convulsões, remédios caros. A gente vivia no limite, sabe? Aquele tipo de família que conta moeda para decidir se compra pão ou sabonete. A noite foi como sempre, movimento intenso, gente sem noção, gente bacana também. No meio da correria, minha mãe ainda deu risada com um cliente bêbado que queria comprar 2 batatas sem batata. Era nossa forma de sobreviver, rindo, mesmo exaustas. Lá pelas 2 da manhã, o fluxo diminuiu. O estádio já estava praticamente fechado, só passava um gato pingado ali e outro acolá. A gente já tinha lavado parte do equipamento, guardado as coisas perecíveis e estávamos sentadas no degrau do carrinho tomando água quando o celular da minha mãe tocou. Eu lembro até hoje da expressão dela mudando. Sabe quando a pessoa levanta em silêncio, mas o olhar já grita? Ela só disse: "Seu pai teve outra convulsão, preciso ir agora, fecha aqui sozinha, eu volto voando ou mando seu tio te buscar." E foi. Assim, do nada. Eu fiquei ali no carrinho, com os restos da noite ainda presentes. Cheiro de gordura no ar, o barulho distante de sirenes e uma brisa fria começando a bater. Pensei em acelerar o fechamento, mas confesso que fiquei enrolando. Eu estava cansada, o corpo doía e o silêncio começou a me incomodar. Foi então que eu ouvi a primeira batida. Suave, bem na janelinha lateral do carrinho, aquela onde a gente entrega os pedidos. A princípio, achei que fosse alguém atrasado querendo comprar. Fui até lá, abri a janelinha com um "Oi, boa noite", mas não tinha ninguém. Olhei para os lados, nada. A rua quase deserta. Um táxi longe, estacionado do outro lado. Me assustei um pouco, mas respirei fundo e me convenci. Deve ter sido o vento. Voltei a fechar a janelinha e continuei limpando as bancadas. 10 minutos depois,
Outra batida, agora mais forte, e do lado oposto. Corri até lá, abri com mais cautela. De novo, ninguém. Nesse momento, algo começou a se contorcer dentro de mim. Uma ansiedade estranha. Eu me sentia observada. Aquela sensação de que tem alguém atrás de você mesmo quando não tem. Fechei todas as janelas, tranquei a porta do carrinho e tentei me distrair dobrando os panos. Foi inútil. As batidas começaram a vir de todos os lados. Juro por tudo o que é mais sagrado. Todas as paredes do carrinho começaram a ser golpeadas. Tum, 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 tum. Algumas rápidas, outras compassadas, como se várias pessoas estivessem cercando o veículo. E o pior, não tinha vozes, nenhuma fala, nenhum passo, só as batidas. Foi aí que o medo virou pavor. Me abaixei no chão do carrinho, atrás do freezer pequeno. Minhas mãos tremiam. Eu tentava rezar, mas as palavras se embaralhavam. Eu tentava ligar para minha mãe, mas o celular não dava sinal. Isso não fazia sentido. Eu sempre tive sinal ali. As batidas aumentavam. Agora, até no teto. Sim, no teto. Como se alguém tivesse subido e estivesse socando a parte de cima. E pela primeira vez, eu senti algo que não parecia humano. Eu não sei explicar. Era como se houvesse uma intenção ali, mas não uma intenção humana. Aquilo não queria comprar lanche. Aquilo queria me enlouquecer. Comecei a chorar alto, gritei por ajuda. Mas nada, nenhuma alma viva passou por ali. Eu gritei até minha voz falhar. De repente, tudo parou. Silêncio total. O tipo de silêncio que não acalma, mas que apavora ainda mais. Como quando a tempestade some por um segundo antes do raio final. E foi aí que eu ouvi. Uma coisa que me fez desejar nunca ter nascido. Uma respiração do lado de dentro, atrás de mim. Baixa, quente, e eu estava sozinha. Absolutamente sozinha. Ou deveria estar. Eu não olhei. Eu não tive coragem. Só me encolhi. Fechei os olhos com força e implorei. Mãe, vem logo. Mãe, por favor. E como se Deus tivesse ouvido, minha mãe gritou do lado de fora. Antonella, filha, abre, sou eu. Eu não consigo explicar o que senti naquele momento. Um misto de alívio e desespero. Porque assim que ouvi a voz dela, a respiração parou e tudo voltou ao normal. Abri a porta cambaleando. Ela me segurou e disse que eu estava pálida, suando frio. Fiquei em estado de choque. Fui direto para o hospital com ela. E só depois, bem depois, é que contei o que aconteceu. Ela tentou achar explicação. Estresse, cansaço, imaginação. Mas eu sei o que eu ouvi, o que eu senti. E desde aquele dia, eu nunca mais pisei naquele estádio. Nem de dia. Nem acompanhada, nada. Se o jogo é lá, eu finjo que nem existe, porque eu sei que tem alguma coisa naquele lugar, algo que não gosta de ser ignorado, que talvez se alimente da solidão ou do medo. Eu fui só mais uma que passou por ali na hora errada. E tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, nem pra minha mãe. Quando ela me abraçou naquela madrugada, me puxando do carrinho, eu senti um cheiro forte no meu cabelo. Um cheiro que não era dela, nem meu, nem do carrinho. Era um cheiro de carne queimada. Do tipo que fica na pele por dias, mesmo tomando banho. E que só apareceu de novo uma vez. Quando eu passei com o ônibus na frente do estádio. Meses depois. E aquele cheiro invadiu minha memória como um soco. Era o mesmo. Desde então, eu carrego comigo esse silêncio, esse trauma e uma certeza que me corrói. Nem tudo que bate à porta quer entrar. Tem coisa que só quer que você ouça, que você saiba que está ali. E se você ouvir, já é tarde demais.